Obrigado. Bom dia. Bom, então vamos conversar hoje sobre Text Mining. Essa é uma disciplina que eu ministro lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Ciência da Informação. Então eu tentei fazer um apanhado aqui de maneira... Tentei fazer um apanhado de maneira geral do tema, né? Um tema muito amplo, muito vasto. Então, na verdade, nós não teríamos tempo de entrar nos detalhes de cada um dos processos, de cada uma das etapas que ocorrem no Text Mining. Eu vou tentar fazer de uma maneira geral um overview. A ideia aqui é que depois vocês saiam, digamos, sabendo do que se trata, e aí a gente pode depois desenvolver isso mais à frente. Os que tiverem interesse, a gente pode conversar depois, enfim, tentar aprofundar ou detalhar algumas coisas que tenham sido passadas por alto. Essa é a agenda da apresentação. Vou fazer primeiro uma introdução, preâmbulo, depois a gente vai dar uma olhada geral no que é o Text Mining. Vou apresentar para vocês as etapas de mineração, alguns exemplos, vou falar um pouquinho no final sobre desafios e oportunidades. Ok? Então vamos começar falando de cinema, né? Vocês gostam de cinema? Bastante. Já viram esse filme aqui? Contato de Risco? Já viram? Não vejam. Tá? Não. A princípio, tem tudo para ser um grande filme, né? Olha só. Lançado em 2003, título original Dili. Tá? O título no Brasil ficou Contrato de Risco, né? É um gênero comédia romântica. Vejam só que o elenco é um grande elenco. Ben Affleck, Jennifer Lopez, Christopher Walken, Al Pacino. Né? Bom elenco. Por que esse filme é tão emblemático? Tá? Na verdade, ele acabou criando um antes e depois. Muito simples. Porque ele custou 75 milhões de dólares e arrecadou 7 milhões de dólares. Um grande prejuízo do filme, apesar de todo aquele cast, de todo aquele elenco. Tá? Então, isso aqui acendeu uma luz vermelha em Hollywood. Né? O filme ganhou 6 prêmios no Framboesa de Ouro. Okay? Pior filme, pior diretor, pior ator, pior atriz, pior roteiro e o pior par. Além disso, o filme foi laureado com algumas nomeações. Né? 3 nomeações na categoria pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante. E para finalizar, ganhou um prêmio especial naquela edição do prêmio, como a pior comédia dos 25 anos do prêmio. O filme foi de fato um marco, né? Então isso acende uma luz amarela, tá? Os produtores de Hollywood, os criadores de roteiro, no sentido de: será que a gente não consegue prever o sucesso de um filme? Né? Será que a gente tem como saber se o roteiro serve ou não, se ele é adequado ou não? Né? Além disso, será que eu poderia extrair então informação, extrair inteligência de maneira a não jogar dinheiro numa obra que não vai me dar retorno? Tá? Por exemplo, né? Se os orçamentos podem ser baseados nas possibilidades de sucesso que uma obra, enfim, prediz. E aí é interessante falar no caso da empresa Epagogix. Tá? A empresa Epagogix é uma empresa britânica que foi fundada em 2003. Ela utiliza softwares analíticos baseados em redes neurais e ela faz uma coisa muito interessante. Ela avalia o grau de sucesso dos roteiros e das tramas criadas pelos escritores, pelos criadores dos roteiros. Né? Então ela começou trabalhando com filmes e programas de TV na Inglaterra, no Reino Unido. Tá? Logo no início, vejam que interessante, foi em 2003, foi o mesmo ano de lançamento do filme. São 2 eventos que se interconectam, mas não foram, a princípio eles não tinham nenhuma conexão. Né? Então a Epagogix estabeleceu uma parceria com a Warner Brothers da Europa, no sentido de avaliar 16 programas piloto de televisão. Eles queriam levar os programas para o mercado americano, e como a gente sabe, o público americano tem um outro perfil. Né? Portanto, o roteiro que vai para os Estados Unidos ele precisa ser diferente do roteiro que é feito na Europa. E vejam que interessante, para 13 programas, a taxa de audiência calculada ficou dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais das taxas de audiência reais medidas quando o programa foi ao ar. Tá? E desses 13, 6 programas
ficaram dentro da margem de erro de 0,06. Então os caras pensaram, pô, peraí, a gente tem aqui uma coisa muito interessante. A gente consegue, a partir da análise do script, identificar a quantidade de audiência do programa. E, obviamente, isso vira um business model, um modelo de negócio, onde você pode direcionar o orçamento, procurar investidores. Tá? Então, na verdade, a Epago-Geeks foi a primeira de uma série de empresas que existem hoje, né? E ela foi uma estopia daquilo que se costumou chamar em inglês Screenwriting e Script Analysis, né? Então, análise de scripts. Okay? Hoje existem diversas opções, tá? E uma das mais conhecidas é o Scriptbook, que é um sitezinho, tá? Que cobra $100 por cada upload que você faz de um roteiro em inglês. Então, cada um de nós aqui podemos escrever um roteirinho ali, né? Tentando ganhar um dinheirinho ali em Hollywood. A gente faz o upload e o Scriptbook avalia esse roteiro. Então, eu trouxe aqui 2 screenshots do dashboard do Scriptbook. Vejam que são feitas análises do tipo do filme, né, do gênero, tá, da categorização do filme quanto à idade, a partir de critérios americanos, norte-americanos. Tá? Ali a estimativa de audiência, mais ou menos, ele faz inclusive uma tag cloud aqui da sinopse do filme. Tá? Além disso, são feitas algumas avaliações dos personagens com relação a diversas facetas, a diversas características, como raiva, tédio, felicidade, ódio, amor, etc. Então você consegue avaliar pelo script a quantidade de cada uma dessas características presentes nos personagens da sinopse. Tá? Então o Scriptbook procura analisar a possibilidade de sucesso do filme por meio dessa análise de sentimentos e dessa análise da história. Como é que os caras fizeram isso? Tem um modelinho de machine learning lá, tá? Que eles pegaram um dataset pequenininho, né? Simplesmente composto por todos os filmes exibidos em cinema nos Estados Unidos desde 1970. Tá? Então foi por puro reconhecimento de padrão, se pegou os filmes que fizeram sucesso, se cruzou com o que se chama lá de box office, né? Que é quanto o filme faz na bilheteria. Os filmes de maior sucesso foram usados, então, num sistema de treinamento, tá? E a partir daí, cada novo script que é submetido ao site é comparado com esse treinamento e, então, um modelo de classificação é feito para me dar o grau de sucesso que esse filme pode ter. Tá? Como nem tudo são flores, esse é um site bastante criticado, principalmente pelos autores, que se sentem um pouco, digamos, tutelados pela máquina, por assim dizer, né? Os caras... Tem reviews bastante furiosos, assim, é bem interessante a gente procurar, os caras dizendo que, bom, isso tolhe a capacidade criativa, enfim, série de outras coisas, né? Mas, sem entrar nesse mérito, o fato é que isso existe e está sendo utilizado. Tá? Bom, que tal agora se a gente falar de publicação científica? Né? Vamos mudar o tópico aqui, vamos falar de publicação científica. Esses 3 carinhas aqui, eles eram estudantes no MIT, tá? Em 2005, Departamento de Sistemas Cibernéticos e Informática. Tá? Então, né, molecada nova ali, começou a desenvolver uns programinhas. Eles fizeram alguns artigos científicos, e eles escreveram esse artigo aqui que é muito interessante, propondo o Router, tá? Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy. Então, está ali o nome dos 3, o Jeremy Stribling, o Daniel Aguayo e o Maxwell Cron. Tá? É um artigo bastante interessante, bem escrito, bem estruturado. Ele trabalha um pouco a questão dos relógios de Lamport, aplica a cadeia de Markov, são modelos matemáticos, né? E propõe esse sistema aqui. O que há de tão interessante sobre esse artigo? Bom, ele é uma mentira, é fake. Né? Então, aqueles 3 estudantes descobriram uma maneira de criar um gerador automático de artigos científicos para a área de ciência da computação. Eles não pararam por aí, eles submeteram o artigo a um evento científico, o artigo foi aceito. Tá? Neste evento aqui, World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Tá? E alguns dias antes do evento, eles vieram a público numa rede social e disseram, olha pessoal, era tudo uma brincadeirinha, tá? Nosso artigo não é de verdade. Tá? Isso gerou um grande zum. Né? Eles disseram que eles haviam criado o SciGen, então, que
era um gerador automático de papers para a ciência da computação. Então você coloca o nome dos autores, alguma proposta de tópico ali, e a partir daí o software gera automaticamente um paper, e a prova de fogo foi justamente que aquilo passou por um sistema de avaliação por pares, né, de uma conferência bem conceituada. Bom, a I3E, que patrocinava o evento e retirou o patrocínio no mesmo ano, né, a I3E não gostou, e começou a analisar então, o software foi a público, né, e só entre 2008 e 2013, mais de 120 papers criados com o SciGen foram detectados pela I3E. Tá? Então isso começou de uma forma a se tornar tão frequente, que daí surgiu um software que detectava papers criados com o SciGen. Né? Então a Springer, que é aquela editora, se juntou com a Universidade de Grenoble, na França, e juntos eles criaram o SciDetect, que é um detector de artigos gerado com o SciGen. Tá? Coloquei aqui alguns outros exemplos de geradores de texto, mas eles existem aos montes hoje, aos botões. Né? Como o clássico, o fabuloso gerador de Lero ali, né? Que se usa para engrossar TCC, teses e dissertações. Né? Bom, mas o que está por trás então desses dois processos, desses dois cenários, né? Tanto do cinema quanto da publicação científica? Simples, a detecção de padrões. Tá? Uma análise textual profunda, muito forte, procurando buscar padrões e a partir desses padrões aplicar uma análise ali em cima para extrair a inteligência, para extrair conhecimento. Né? Então, tanto o Scriptbook quanto a ApagoGeeks fazem análise de roteiros de cinemas. O Scriptbook tem um dataset monstruoso, com todos os filmes americanos. A ApagoGeeks utilizava um outro método, né? Um pouco mais sui generis. É preciso abrir um parênteses aqui. Desde os anos 70, nos Estados Unidos, os roteiristas de Hollywood sabem que existe uma estrutura nos filmes. Então tem um cara que escreveu um livro chamado A Jornada do Herói, né? Joseph Campbell. O cara era um estudioso do folclore, de mitos, enfim, ele escreveu esse livro dizendo o seguinte, em linhas gerais: a humanidade sempre conta a mesma história. Todas as nossas histórias são facetas de uma mesma história. Tá? E ele faz um paralelo com personagens históricos, Buda, Jesus Cristo, Confúcio, enfim. Depois ele vem para personagens mais modernos. E os roteiristas de Hollywood entenderam um pouco isso. E o que se diz é que todos os filmes que fizeram sucesso nos últimos 40, 50 anos, eles seguem de alguma forma essa estrutura. Tá? Eu não vou delinear aqui em detalhes, é interessante, mas em linhas gerais assim, cada sinopse teria 3 atos. O primeiro ato duraria 25% do filme, a apresentação dos personagens, o personagem sendo uma pessoa comum, né, vivendo um dia a dia banal. Na página 12 do script, é interessante que os caras falam isso, na página 12 do script tem um fato, uma revolução, um fato que leva para o ato 2. Pode ser uma coisa traumática, ou pode ser uma coisa excepcional. Se for um filme de ação, de aventura, pode ser um momento em que um familiar é assassinado ou sequestrado, e aquilo gera, então, aí a gente entra no ato 2, aquilo geraria para o nosso herói, né, uma busca por algo que é quase espiritual, seria uma busca interna, enfim. E aí ele vai detalhando todo o ato 2. O antagonista do filme seria uma nêmesis, seria algo que confrontaria o herói pessoalmente, de maneira que ele teria que superar essa nêmesis para chegar num grau, digamos, superior. Né? E esse ato 2 se encerraria com isso, então, com o nosso herói vencendo a nêmesis. E aí precisaria ter um ato 3, que é o quê? Que é ele trazer esses novos aportes que ele absorveu nessa sua jornada e para aquela sua vida medíocre lá no início. Então ele voltaria para aquela vida com esses novos aportes, digamos. Então essa é a jornada do herói. Então a Scriptbook trabalhou em cima disso, naquelas sinopses lá que eles fizeram. Tá? Então, independentemente da metodologia que se use, o fato é que as sinopses de filmes hoje estão sendo avaliadas, estão sendo analisadas para ficar. Falei na publicação científica, mas poderia ter falado em diversas outras áreas, onde a detecção de padrões também está sendo utilizada. Né?
Na prática, a gente precisa disso por quê? Porque humanamente é impossível avaliar tamanha quantidade de documentos, tamanha quantidade de texto. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem por trás é o text mining. Né? Nós temos a mineração de texto aí por trás, então permeando como fundamento desses cenários. Mineração de textos, também chamada por alguns autores de mineração de dados textuais, a gente encontra isso também, é uma busca por padrões em textos digitais de linguagem natural. Tá? Um resumo bem sucinto, uma definição bem objetiva. Tá? Então, o texto em linguagem natural, uma das mais importantes fontes de informação, tem um relatório muito interessante de 2011, né, soltado pela International Data Corporation, que estimava que mais de 90% dos dados existentes hoje são dados textuais, são dados não estruturados. Então vejam agora, vamos pensar um pouco dos nossos sistemas que trabalham com dados estruturados, com bancos de dados, com metadados, isso seria apenas 10%, a gente está na ponta do iceberg. Então a gente tem ainda 90% de dados que não estão de forma nenhuma organizados. Mas nem por isso deixam de ser tão ou mais importantes do que os dados que estão estruturados. Porque há insights ali dentro, há conhecimento que precisa ser extraído. Okay? Os dados textuais estão, na sua maioria, na forma não estruturada, né? Uma sintaxe que não é apropriada para ser analisada como software, justamente porque eu não tenho nenhum tipo de regra, e os sistemas de informação eles precisam ter uma coisa muito bem regrada. E ainda há um longo caminho até a gente, digamos, poder ter um software que faça uma compreensão do texto em linguagem natural, né, ou que faça a conversão. Vamos pegar um pouco de história. Desde os anos 50 se tenta fazer um tradutor entre o inglês e o russo, por exemplo. Por que a gente nunca conseguiu isso 100%? Porque trabalhar com texto é uma coisa bastante complexa. Tem diversas nuances, tem características que são muito peculiares. Né? Apesar da grande evolução nos últimos tempos, e o Google Translator está aí para não me deixar mentir, ainda assim a gente precisa ir lá no Translator e fazer ajustes, retirar redundâncias, rever as ambiguidades e ajustar o contexto. Né? Text mining ou data mining? Essa é uma dúvida que muita gente possui, né? Tá, mas isso aí de minerar texto não é a mesma coisa de minerar dados? Sim e não. Tá? Sim e não. A gente, é óbvio que nós estamos hoje num ambiente com abundância, com profusão de dados. Né? Então, só para citar algumas coisas, tudo que é informação digital, tá? ela é um dado, obviamente. Né? Então, imaginem quantas transações eletrônicas são efetuadas por dia, por hora, né? Todos os dados que estão na nuvem, todos os dados que estão em empresas, que estão em universidades, grupos de pesquisa, toda a parte de internet das coisas e computação pervasiva, né? Cada vez mais dispositivos, sensores gerando dados, machine learning, etc. Então, é óbvio que a gente está num ambiente de abundância de dados. O pessoal de data mining, nos textos, a gente encontra muito uma frase que é interessante, principalmente nos Estados Unidos, eles costumam dizer o seguinte: olha, mostre-me dados que eu lhe apresentarei padrões. Tá? Então, data mining, mineração de dados, ela tem alguns pré-requisitos, no entanto. Tá? Quais são? Os datasets precisam ser muito bem estruturados e organizados. Tá? Toda a fase de preparação para o data mining ela é importantíssima. Senão, os resultados que eu vou obter, eles vão ser corretos, precisos. Tá? Eu preciso ter formatos muito bem definidos, ou seja, esse processo prévio de preparação, ele tem um peso muito importante. Então, ou os dados já estão organizados para serem minerados, ou a gente vai ter que fazer isso na mão. Se a gente pudesse contextualizar as duas definições, os dois conceitos, eu apresentaria dessa forma aqui. Tá? Então, a gente tem os dados não estruturados, semi-estruturados e desestruturados, né? Onde incide o data mining. Okay? Então, vamos lá, um dado estruturado, pessoal. Dado que possui um metadado associado, dados de bancos de dados, MySQL, Oracle, DB2. Existe um formato, existe um padrão formal ali a ser seguido. Esse dado já está organizado. Né? Mas a gente tem também os dados não estruturados, que é o texto em linguagem natural, que é o post do Facebook, que é o tweet, que é a frase no WhatsApp, que a gente escreve
sem se preocupar com vocabulário controlado, com tesal, com ontologia, né? A gente simplesmente escreve errado, com gírias, com pontuação incorreta, enfim. E a gente tem uma camada cinzenta aqui entre esses dois, que a gente chamaria de dados semi-estruturados, mas eles são quase não estruturados. O semi ali, digamos, é só uma casquinha, né? Que seriam, por exemplo, arquivos em XML, tá? De um sistema proprietário, cujos metadados, cujas tags foram definidas para funcionar só naquele sistema. Ninguém mais conhece aquelas tags fora daí. Então ele é estruturado? Ele é estruturado, mas ele é semi-estruturado porque dependendo do sistema com o qual eu vá processar aqueles dados, eu vou interpretar aqueles dados, ele vai entender ou não. Tá? Então o TextMine abrange essas duas camadas, digamos, esses dois grupos, né? Dos dados não estruturados e dos dados semi-estruturados. Ok? Mas o que é interessante é o seguinte, na verdade elas se interconectam no sentido de que, mesmo eu trabalhando com dados não estruturados, muitas vezes no TextMine o objetivo é chegar aqui. Tá? Muitas vezes, quando eu começo a analisar texto, o que eu quero na verdade é chegar no modelo de dados estruturados. Pode ser que a pura análise, a pura varredura do texto tal como ele está, já me permita extrair os insights que eu busco. Caso contrário, eu vou ter que fazer essa transição. Então, essa transição do dado não estruturado para o dado estruturado, né, nada mais é do que organizar, do que preparar, do que harmonizar esses dados, ou higienizar, enfim, existem tantas palavras que se usam, né, para que eu chegue com esses dados aqui. Se a gente pudesse, digamos, subir uma camada aqui no overview, né, eu posso considerar todo esse conjunto, então, como a ciência de dados. A ciência de dados, ela vai abarcar todos os dados, ela vai abarcar o TextMine, ela vai abarcar o DataMine. Bom, então essa transformação desse texto cru, né, ou texto bruto, em números, porque na verdade esse processo aqui, ele acaba de certa forma transformando o que é texto em números, porque quando eu chego numa estrutura com números, eu posso aplicar modelos matemáticos. Aí eu consigo trabalhar algoritmos de machine learning, algoritmos de deep learning. Por quê? Porque daí eu tenho números, eu consigo processar matematicamente, enquanto é só texto eu não consigo. Tá? Então, na verdade, essa transformação do texto cru em números vai me dar uma série de outputs aqui. Ok? Eu posso imaginar uma série de coisas que eu posso retirar como insights, organização, né, informação, predição, enfim. De uma maneira geral, digamos, essa seria a ideia do TextMine. Esse processo de transformar texto em números, tá? A esse processo dá-se o nome de vetorização. Na verdade, eu vou vetorizar este texto. Vou transformar isso num vetor matemático, ok? Isso aqui é um assunto muito vasto, tá, pessoal? Isso aqui a gente trabalha em muitas aulas lá na UFSC, falei na UFSC. Mas eu vou tentar, de alguma forma geral, pincelar aqui por alto para que vocês tenham uma compreensão, digamos, bem sucinta do que significa sem entrar muito em detalhes técnicos, ok? A primeira coisa importante a falar é no modelo Bag of Words, ou modelo saco de palavras. Esse é o modelo que está por trás, é a base da mineração de texto. Tá? O modelo Bag of Words, ele compreende a frequência das palavras distintas existentes nos documentos. Então, na verdade, você vai dar um conjunto de dados, no qual cada elemento desse conjunto é a frequência de uma palavra em determinado documento. Né? Evidentemente, eu tenho um conjunto de dados desses para cada um dos termos. Essa frequência de termos, ela gera um peso que vai ser associado a cada um dos termos. Então, como é que se faz isso? Muito simples. Se conta o número de ocorrências do termo dentro do documento. Tá? Eu vou contar isso, vai me gerar um valor matemático que a gente chama de frequência de termos. E isso vai atribuir um peso à quantidade de ocorrências desse termo. Entretanto, existe um problema aqui. Tá?
o meu cálculo final ele pode ficar desequilibrado. Por quê? Porque dependendo do contexto que eu estiver trabalhando, há termos que são figurinhas carimbadas, que existem aos borbotões. E isso pode enviesar o meu resultado final. Então, para que isso não ocorra, existe o inverso da frequência do termo nos documentos, que é um outro cálculo que se faz. Tá? Então, ele tenta minorar esse problema de que todos os termos sejam considerados equanimemente, tá? Porque pode se tornar um problema crítico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que a gente esteja trabalhando lá, fazendo processamento numa massa documental da indústria automobilística, por exemplo. Okay? Então a gente vai ter muito frequentemente a ocorrência dos termos carro, automóvel e veículo. Ora, se eu já sei que esses termos vão aparecer aos montes, e ainda assim eu considerar o peso deles em relação aos outros, eu vou criar um viés ali que vai impactar firmemente no resultado final que eu quero. Okay? Então a ideia do inverso da frequência é não superdimensionar a ocorrência dos termos que já iriam ocorrer de qualquer forma, muito frequentemente. Tá? Então, para este fim, a gente considera também o número de documentos no qual o termo aparece. E aí a gente tenta atribuir um peso menor para aqueles documentos que estão mais abrangentemente dispersos. De maneira que eu sei que aquele termo vai aparecer de qualquer forma, eu não preciso minerar ele para saber que ele é frequente. Então a gente atribui um peso menor. Então aqui um exemplo ali da indústria automobilística, né? Então imagine que eu tenho esses 4 termos, car, auto, insurance e best. Essa coluna do meio aqui representa a quantidade de documentos que esses termos aparecem, tá? E a última coluna aqui o peso atribuído a eles. Então vejam que o termo auto, que foi o que menos apareceu, é o que vai ter um peso maior. Por quê? Para que isso equilibre, tá? O IDF, que é o inverso da frequência, ele vai equilibrar o TF, que é a frequência do termo. E aí a gente chega então no cálculo que a gente quer, que é o cálculo do TF e IDF, que é o produto das duas métricas anteriores. Então vou considerar aqui a frequência que o termo aparece no documento, juntamente com o inverso da frequência em que ele aparece no documento. Tá? Esse cálculo aqui, ele pretende estabelecer uma ponderação, então, entre os termos mais frequentes no documento, tanto quanto a relação do documento com o próprio corpus textual como um todo. Tá? Então, ainda assim, é preciso que se faça um último ajuste no TF e IDF. Por quê? Porque eu preciso considerar os tamanhos diferentes de documento no mesmo corpus. Então, imagine lá que eu tenho um corpus de 10 documentos, um dos documentos tem 10 páginas, e eu tenho outro documento com 100 mil páginas. Fica completamente irreal eu atribuir o mesmo peso a esses documentos. É óbvio que o documento de 100 mil páginas, o termo vai aparecer muito mais frequentemente, a probabilidade dele estourar ali o meu bag of words é grande. Então a gente precisa normalizar, a gente atribui, aplica equações matemáticas, vou mostrar aqui, né? Mas a gente chega depois nesse TF e IDF normalizado, e aí sim é este cálculo que a gente vai associar os termos dentro do processo de mineração de texto. Tá? Então, aquela vetorização, aquele bag of words vai ser preenchido para cada termo, geralmente com o seu TF e IDF normalizado. Algumas aplicações aqui do TextMining, pessoal. Elas são inúmeras, tá? Eu tentei pegar o que era mais significativo aqui, mas isso não é, de maneira nenhuma, uma lista exaustiva, tá? Classificação de documentos, clusterização ou categorização de documentos, sumarização, similaridade, reconhecimento de entidades nomeadas ou mencionadas, análise de sentimentos ou mineração de opiniões, sistemas de pergunta e resposta, chatbots, entre muitos outros. Vou tentar rapidamente só pincelar cada um para que a gente tenha uma ideia do que significa cada uma dessas aplicações. Então, a classificação de documentos, ela é aplicada quando eu tenho um corpus documental e eu quero literalmente reagrupar esses documentos dentro de categorias pré-estabelecidas, pré-definidas. Tá? Então, o sistema de classificação vai obter sucesso quando ele consegue associar cada documento à sua correta categoria, né? A categoria que ele corresponde.
uma imagem mais ou menos para dar uma ideia. Tá? Então, aqui 3 categorias criadas, uma categoria comida, outra telefone celular e outra filmes. Né? E eu tenho ali documentos que remetem um ao iPhone 6, outro à Liga da Justiça, outro a milkshake de banana, enfim. E a gente roda isso no sistema de classificação textual e ele automaticamente agrupa os textos dentro da categoria pertinente. Como é que isso é feito? Bom, atribui-se um peso a cada um dos documentos. Né? Avalia-se isso aí na hora que você vai definir seu classificador, você faz esse ajuste ali. A gente pode, por exemplo, aqui tem um exemplo, imagine que eu tenho um livro lá que possui mais de 30% do conteúdo sobre preparação de comidas. Então a gente pode definir, bom, se passou dessa categoria aí, a gente pode dizer então que ele pode ser classificado como culinária de receitas. Então, prioridades e pesos são atribuídos. O que é importante lembrar da classificação? É que os grupos, eles são criados pelos humanos, eles são pré-definidos. E aí a gente tem também uma aplicação similar, que é a clusterização. Na clusterização, os grupos são definidos automaticamente. O próprio processo de mineração textual se encarrega de criar os grupos. Tá? Então a gente vai aplicar a clusterização sobre uma massa documental, ele vai identificar os clusters existentes ali e vai categorizar. Então tem um processo a mais. Né? A gente poderia dizer que a classificação ela é um processo de machine learning supervisionada e aqui é um processo de machine learning não supervisionado. Okay? Então, o objetivo é criar clusters de textos e documentos que sejam similares uns aos outros. Né? Ele procura automaticamente por etiquetas e atribui a subgrupos. Vejam que a granularidade, o que eu estou chamando aqui de documento, pode variar desde uma pequena frase até coleções inteiras de documentos. Aqui uma ilustração que mostra, então imagina que eu tenho uma coleção de documentos, tá? E depois da gente rodar o clusterizador, ele vai simplesmente criar clusters com agrupamentos desses documentos. Quais são as vantagens da clusterização? Ela retira do elemento humano a obrigatoriedade de participar desse processo. Muitas vezes você pode, por curiosidade, ou por identificar tendências também. É muito interessante. Você pode ter uma massa documental, tá? E quando eu falo documentos aqui, eu estou falando também de dados textuais coletados na web. Imagina, eu posso estar analisando posts, eu posso estar analisando sites de notícias, sites informativos. Eu quero identificar tendências. Quais são os tópicos mais discutidos naquele momento? A gente vai rodar um algoritmo de clusterização desse corpus e ele vai identificar automaticamente os clusters que existem ali. Tá? É um processo interessante. Então, principalmente quando o corpus textual tem grande volatilidade, então tem 2 exemplos aqui, né? Classificação de notícias de última hora, para ver quais são as notícias Trend Topics de hoje, né? Documentos do mercado de ações que mudam a cada minuto, enfim. Outra aplicação do TextMine é a sumarização, ou seja, é a criação de resumos automática. Tá? Então, é exatamente isso que vocês estão pensando. Imagine que eu tenho um documento lá e eu queira criar automaticamente um resumo contendo as partes mais significativas daquele documento. A gente roda um processo de sumarização, né? E a gente vai gerar esse resumo automático. Ele pode ser aplicado tanto no documento solitariamente quanto no grande corpus documental. E aí a gente define também. A gente consegue definir aqui qual vai ser o tamanho desse resumo. É 10% do total do texto? Claro, é um processo automático, o software precisa saber. Né? Então eu tenho lá eu tenho um documento de 500 páginas, 50 páginas resume, será que em 50 páginas a gente consegue fazer o resumo? Então eu ajusto isso. Não, 50 é muito, 20 páginas, ok, então a gente ajusta lá também. Além disso, a sumarização pode ser feita por escolha ou por mescla de documentos. Não necessariamente eu preciso criar um resumo. Eu posso simplesmente pegar um documento que já seja representativo do meu corpus. Então eu posso ter um corpus documental ali e simplesmente dizer, olha, D6 é o exemplar significativo aqui. Ele contém, resumidamente, tudo aquilo que o cluster representa.
Não esqueçam de que o cluster já foi criado com o agrupamento de similaridade dos documentos. Né? Uma outra proposta é sumarizar pela mescla de documentos. Aqui eu tenho 3 clusters de documentos. Então vou pegar o mais significativo de cada um deles e vou criar um novo cluster aqui com o resumo. Eu vou ter um conjunto de documentos que representam, de maneira resumida, a informação que está no meu cluster. Algumas vantagens, a gente pode visualizar a sumarização automática de um texto bastante extenso. Veja que para a pesquisa científica isso é uma coisa interessante. Sumarização automática, em vez da gente fazer ali o fichamento, eu posso fazer algo automatizado aqui. Múltiplos documentos com o mesmo tópico, para a gente poder pegar de fato aquele que é mais significativo e não ficar replicando, repetindo. Né? Ou cluster de documentos organizados automaticamente. Outra aplicação do Text Mining é a similaridade de documentos. Similaridade de documentos faz uma comparação e me indica o grau de similaridade que o documento possui com o outro. Então eu tenho documento 1, documento 2, eu vou computar a similaridade e isso eu vou ter um score aqui, vou ter um grau de similaridade. A similaridade ela é usada como etapa intermediária da clusterização. Óbvio, você só vai clusterizar documentos similares. O que é mais comum, no entanto, é que isso seja feito com chamados documentos compostos, que são aqueles documentos que já vêm de vários clusters, de um ou mais clusters. E a gente pode computar a similaridade desses dois. Eu obtenho um score aqui. Imaginem vocês lá que, sei lá, tem um corpus documental com 50 mil documentos, cada documento com N páginas, e eu quero clusterizar isso. A gente precisa, de alguma forma, rodar um algoritmo ali dentro para identificar a similaridade para a par. É uma tarefa bastante custosa computacionalmente. Tá? A clusterização ela é sempre mais pesada para processar do que a classificação. Como é que a gente calcula essa similaridade? Usando o nosso vetor lá atrás. A gente chegou aqui na parte do data mine, transformei texto em números. Com números eu consigo calcular a proximidade numérica. Então quando eu transformo, de novo vou falar, quando eu transformo o texto em número, eu consigo aplicar processos matemáticos naquilo ali. E aí o cálculo do DF e DF ele cai como uma luva aqui. Então geralmente se calculam 3 valores, tá pessoal? Eu vejo o valor dos dois documentos mais próximos entre si, o valor dos 2 documentos mais distantes entre si e a média desses valores. Aí, a partir daí a gente calcula o score de similaridade. Então vejam aqui um exemplo. Imagina que eu tenho ali 2 vetores compostos, Isso aqui são 3 documentos, isso aqui é um único documento. Tá? E a gente vai computar a similaridade daquilo ali e vai chegar nesses scores aqui. Sendo 0,50 o mais próximo, 0,45 o mais distante e a média 0,47. Então a gente pode dizer que para este caso aqui eu tenho um grau de 47% de similaridade dos documentos, por exemplo. A partir dos valores gerados pela similaridade, a gente simplesmente depois faz uma transferência dos documentos para os clusters. A gente agrupa eles por similaridade. Então, o cálculo de similaridade ele pode se bastar por ele mesmo, ou ele pode ser usado de fato como uma etapa intermediária da clusterização. Existem diversas métricas de similaridade, tá? Citei algumas aqui, que é a Hamming, que calcula a distância entre 2 strings parecidos, Manhattan Euclidiana, que usa um cálculo baseado em coordenadas, a distância do cosseno também, e a distância de Levenstein, que ela é bastante utilizada. Tá? Pô, mas foi 8h30, né? Tem 20 minutos. 10 minutos da plateia. Me pergunta. Ok. Bom, a distância de Levenstein, ela calcula o número mínimo de edições necessárias em forma de adições, remoções ou substituições. Então a gente testa 2 strings para ver qual é a distância de uma para a outra. Então tem um exemplo aqui, tem a palavra kitten e sitting. Nesse caso a distância de Levenstein é 3, porque eu preciso fazer uma substituição aqui, depois uma segunda substituição e finalmente uma inserção de letra. E aí eu consigo chegar de um termo
até outro. Então são métricas que são utilizadas no cálculo da similaridade. As entidades nomeadas são análises que se fazem em textos e a gente consegue extrair daí categorias pré-definidas, tá? Como pessoas, organizações, locais, quantidades, valores monetários, etc. Aqui tem um exemplozinho, imagina que eu rodei essa frase aqui, ó, a Wikipedia Incorporation é empresa criadora da Wikipédia, e a gente extrai então essas duas entidades, uma organização, que é a Wikipédia, e um software, perdão, Wikipedia Incorporation, e o software que é a Wikipédia. Vejam aquela frase ali, né? Obama visited GM in Detroit today. A gente tem 4 entidades reconhecidas. Então, Obama enquanto uma pessoa, a GM como uma organização, Detroit como um local e Today como uma data. Então, a gente consegue, a partir da extração de entidades renomeadas, vejam que eu já estou agregando valor semântico aqui à minha mineração. Eu já estou extraindo informação de mais alto valor agregado. Né? Análise de sentimentos é uma aplicação também bastante utilizada, principalmente quando a gente analisa redes sociais. Né? Basicamente é uma extração subjetiva da informação. A gente tem 2 formas de aplicá-la, uma forma binária, sim ou não, gostou ou não, ou neutro, e uma forma mais elaborada que identifica o sarcasmo, identifica a ironia, etc. E tal. Né? Óbvio que quanto mais especializada é a mineração que eu faço, mais custoso computacionalmente será isso. Sistemas de perguntas e respostas, tá? Talvez vocês conheçam o IBM Watson, né? O IBM Watson é um bom exemplo de sistemas de perguntas e respostas. Ele tem uma aplicação que foi feita lá em São Paulo, no MASP, né? E ele, enfim, ele explica para as pessoas as obras, ele conversa com as pessoas que visitam a exposição e ele vai aprendendo também ali, tá? Então ele tem um sistema de retroalimentação, né? Ele vai reorganizando os documentos baseados em critérios adicionais. Muitas vezes pode ser um comentário durante uma resposta, enfim, é um sistema de aprendizagem supervisionada. Os chatbots, que são aplicações de conversa entre 2 pessoas, entre dois entes, eles são baseados no teste de Turing, né, que foi proposto lá pelo Alan Turing ainda nos anos 30 do século passado, para tentar descobrir se uma pessoa conseguiria identificar quando uma máquina ou uma outra pessoa estivesse conversando com ela virtualmente. Né? Então isso é muito utilizado hoje para serviços de atendimento ao cliente, para vendas, no Facebook entra um chatbotzinho, e ele também vai aprendendo conforme as novas respostas. Bom, eu vou passar rapidamente, só para não... As etapas de mineração. A gente tem uma coleta do corpus textual, a gente tem um pré-processamento, que é chamado também de processamento de linguagem natural, o processamento em si e uma etapa de pós-processamento. A coleta de corpus textual, eu posso trabalhar com documentos que já são meus, né? Ou eu posso acessar datasets que sejam públicos e estejam disponíveis, ou posso ainda coletar os dados da web por meio de uma técnica chamada de web scraping, né? Que é ir lá e baixar os dados do HTML. Então a gente precisa ver quais são os documentos relevantes, tá? Em que formato esses documentos se encontram. Isso está em ASCII, em Word, em PDF, em RTF, etc. e tal. Geralmente se transformam para o TF-8, que é o padrão por excelência da mineração de texto, padrão Unicode, né? E aí a gente entra na grande etapa, na etapa mais importante, que seria o processamento de linguagem natural, tá? Que perpassa todas essas etapas aqui. Uma limpeza textual, né? Uniformização de maiúsculas e minúsculas, remoção de símbolos e pontuação, tokenização, expansão de contrações, remoção de stop words, correção da grafia, lematização e radicalização. A limpeza textual, a gente retira tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é estranho ao texto, tags, tokens, anotações, comentários. Depois a gente uniformiza, né? Os softwares que comparam strings, eles geralmente jogam a grafia para o minúsculo ou maiúsculo. Remove-se todos os símbolos e todas as pontuações, afinal de contas, isso não agrega nenhum valor semântico. Tá? Depois a gente faz a tokenização.
Os tokens são a unidade básica do text mining. Okay? São as unidades mínimas. Né? Eventualmente serão palavras, mas nem sempre serão palavras. Eu posso ter uma frase ali, depois que a gente faz as primeiras etapas, posso chegar nesse conjunto de tokens aqui. Expande-se as contrações, né? Caixa d'água, copo d'água, queda d'água, nos Lusíadas, São Miguel do Oeste, do Globo, enfim, a gente faz uma expansão de contrações. Galinha d'Angola. Isso já caiu um pouco em desuso no nosso português, né? Mas no português de Portugal ainda é muito utilizado. Em inglês, você faz toda a descontração dos verbos, né? A expansão. Isn't, aren't, can't, etc. Remove-se então as stop words, que são as palavras sem nenhum significado, artigos, pronomes, advérbios, conjunções. Tá? Corrige-se a grafia, né? Para evitar problemas gramaticais. Obviamente a gente vai ter que ter um dicionário aqui da língua que a gente está trabalhando. E faz-se o processo de lematização e radicalização. A lematização busca a forma canônica dos termos. Tá? Então olha só aqui a conjugação do verbo estudar. A lematização ela pode ser substantivada ou verbalizada. Quando ela é substantivada, eu vou ter um substantivo que representa todo aquele conjunto de palavras. Caso contrário, eu vou ter um verbo no infinitivo. A radicalização simplesmente é ver o que está igual aqui, pegar a interseção e definir. Vejam que a radicalização nem sempre vai resultar no termo dicionarizado. A lematização sempre vai resultar no termo dicionarizado. E uma coisa que é bem interessante aqui, a radicalização ela é mais adequada para a busca sintática, enquanto a lematização é mais adequada para a busca semântica. São palavras. Tá? Finalmente, então, pós-processamento, aí a gente tem as etapas, geralmente de validação cruzada, tem uma série de métodos aqui também não vou entrar. Você tem que avaliar o resultado do classificador, do clusterizador, do sumarizador, ver se aquilo está adequado. Você tem que avaliar esse output, realimentar o sistema, redefinir as métricas, redefinir os parâmetros, enfim, né? Reavaliar o corpus textual, ver se o corpus está adequado, talvez não tenha sido limpo o suficiente, talvez a lematização tivesse sido melhor que a radicalização, enfim, a gente precisa fazer esses ajustes. Tá? Aqui só um exemplinho rápido da vetorização. Eu peguei 3 documentos muito pequenos, tá? Que são conjuntos de frases, e fui aplicando aqui. Né? Então, vejam, ambiente agradável e tranquilo, comida e música com qualidade, adoramos o filé à parmegiana. Documento 2. O filé à parmegiana da cidade, ambiente agradável, qualidade de atendimento. 3. O filé à parmegiana com fritas é uma delícia. Então, aplicando a análise léxica dos corpos, a gente chega nesse tipo de tokens. Essa aqui é a tokenização, depois de todos aqueles processos de limpeza. Depois a gente remove as stop words. Veja que já reduziu aqui a minha quantidade de tokens. Né? Finalmente a gente faz a radicalização, porque é uma decisão de projeto, enfim. Né? Chega-se a esses termos aqui. No dicionário de termos, a gente fica então com 13 termos, daqueles conjuntos de 3 documentos. Finalmente a gente bota isso numa matriz e faz uma representação binária. Cada coluna é um dos termos e cada linha é um dos documentos. Eu faço uma representação binária para ver se o termo existe ou não em determinado documento. Né? A partir daí a gente calcula o TF e IDF para cada um dos termos em cada um dos documentos e finalmente o cálculo normalizado do TF e IDF. Então veja, aqui eu tenho um dataset pronto para que se rode em cima os algoritmos de machine learning, de deep learning, enfim, de descoberta. Já estou finalizando. Então, alguns desafios remanescentes da mineração de texto. Né? Minerar texto em outras línguas que não sejam inglês, eu acho que é um grande desafio hoje, principalmente quando a gente está falando em termos de Brasil, mineradores da língua portuguesa. A gente tem uma série de problemas, eu elenquei aqui só um dos mais complexos, que são as relações léxico-semânticas. Tá? Eu vou passar isso aqui, eu vou para o outro. E finalmente as oportunidades do text mining. Existe uma miríade de softwares disponíveis, tá, pessoal? Coisas prontíssimas assim, tá? Muitas APIs, muito pacote, biblioteca de software que se chama,
né? Em poucas linhas de código, numa linguagem como Python, Java ou R, por exemplo, a gente faz maravilhas porque está quase tudo pronto. O nosso trabalho, basicamente, é o trabalho de coleta, fazer web scrape, e isso é caso a caso. Isso é uma coisa ad hoc, que não está pronto ainda, né? A curva de aprendizagem ela é percorrida muito rapidamente, ok? Então, só para retomar lá o início, né? O cinema, a publicação científica e inúmeras outras áreas, elas podem ter aplicação na geração de texto, ok? Obrigado. Vamos fazer a interação agora. Alguém tem alguma pergunta? É menos uma pergunta e mais um depoimento. Eu e o professor Denison aqui, o nosso webman, nós estamos trabalhando... Avaliador master, né? Nós estamos trabalhando com texto capturado do Twitter. Nós passamos 6 meses capturando Twitters de um determinado assunto, sobre um determinado assunto. Isso deu mais de acho que uns 2 milhões de Twitters. Agora, talvez, nós não sejamos experts nisso. Nós estamos tendo uma dificuldade imensa em limpar os Twitters. Vem com todo tipo de código, de página de código de texto. Coisas sem sentido. Aquilo que você mostrou, por exemplo, olá, não pode existir um recurso tão complicado para você avaliar, para você tirar conhecimento ali do teu Twitter. Você tem algum comentário, já passou por isso, especificamente com o Twitter? Tem alguma ferramenta que possa ser útil? Então, isso faz parte dos desafios que eu mostrei ali, né? Não existe uma ferramenta padrão, nem mesmo um procedimento padrão. A primeira pergunta, né, quem já trabalhou com mineração de texto em português, é, bom, onde é que eu começo? Qual é a API que eu vou usar? Você tem que avaliar uma série de APIs que existem, tá? E, eventualmente, fazer até um trabalho manual, assim, via replace, né, via find and replace ali. Usando, por exemplo, expressão regular, alguma coisa desse tipo, você consegue limpar bastante coisa, tá? Então, mesmo no Notepad, ou no Sublime, ou outro, usa lá... Eu achei particularmente pior do que nas redes sociais. Porque no Facebook, você escreve o texto completo, é usado muita contração, usado muita gíria, tem muito sujo do livro. É uma coisa assim, me deu dor de cabeça imensa. Chegou a um ponto que, ao invés de usar uma ferramenta automatizada, por exemplo, fazer uma análise de sentimentos, eu aloquei meus alunos PIB para fazer o Isso é positivo ou negativo? Eu acho que isso faz parte do jogo, é uma etapa que, se você quiser chegar no objetivo lá, vai ter que passar por ela. Eu criei uma coluna lá e disse, olha, pessoal, tá difícil a gente trabalhar aqui, para limpar isso aqui. Então vamos identificar na começo. Tem algumas coisas prontas em Python, algumas coisas prontas em Java, mas isso não exime o fato de que em algum momento você tem que ir lá e passar uma vista para ver se está tudo ok. Nós vamos continuar trabalhando para tentar fazer alguma automatizada, mas no momento isso aqui é positivo, bote 1. É negativo, bote 0. É neutro, isso humano fazendo. Para limpeza, a expressão regular ela é fantástica. Mesmo um códigozinho de poucas linhas, joga uma expressão regular e substitui pelo caractere vazio, ela... A salvação é que é dentro, porque ele está mexendo melhor do que ele está limpando tudo. Eu usei exatamente a expressão regular, mas ainda assim não dá para pegar tudo. Ainda tem que ter um trabalho manual que os meninos estão fazendo. Isso é só um comentário. A gente está estudando Zika. Tá. Zika vírus. Aí, uma coisa que veio para arruinar o trabalho da gente. A gente descobriu que Zika não é Zika doença. Em português, você tem 1%, 2% de pessoas falando de Zika doença. Zika se transformou em outra coisa. Olha, essa praia é Zika. O Flamengo é Zika. E aí, mano, Zika aí. Então... Mas na extração de entidades nomeadas, você cai nesse problema também. Se você vai rodar um algoritmo de extração de entidades nomeadas, você tem que ver o grau de pertencimento também. Naquela avaliação final, você tem que fazer isso. Para a gente achar se uma expressão está falando bem ou mal da Zika, está complicadíssimo, porque Zika virou um outro termo. É mais comum o uso não médico da Zika. Essa Zika deu problema. Deu Zika. Eu descobri isso no Sudeste. Zika é tudo menos vírus. Aqui no Nordeste você acha mais Zika relacionado com a doença mesmo, com vírus. Pensamento aqui, mais um comentário. Isso está me afligindo. Por favor.
queria só fazer um comentário. Será que, queria a sua opinião sobre isso também, eu também já trabalhei muito superficialmente sobre isso, mas uma coisa que sempre me intrigou foi, nesse processo de extração, de higienização que a gente faz, será que a gente também não perde os novos meios de comunicação que estão surgindo, e esse kkkk, e os símbolos, e o sinalzinho, e pior ainda agora que vocês vão ter que lidar, que é a carinha, o símbolo gráfico, os emojis e outros agora que surgem animados e tudo mais, que será que não estão compondo também parte da comunicação, e que a gente, no processo de limpeza, acaba retirando isso? E perdendo essa modificação que talvez a nossa geração não esteja preparada para lidar com. Isso faz parte da reavaliação do corpus textual. Veja o output que eu tenho, talvez a gente tenha que ajustar o corpus aí, fazer uma outra coleta. Lembrando que precisa ser texto, né? Senão a gente cai numa outra categoria. O emoji ele já é uma imagem. Né? Mas será que a gente não vai ter esse degradê agora já não é? Será que ele não está ficando mais difuso? Essa distinção entre o textual e o icônico, né? Às vezes vem um texto explicativo no metadados ali, né? Explicando, sujo. Experimenta copiar o emoji e colar no bloco de notas, por exemplo. Tem um textinho ali, né? Para algumas aplicações. Teu nome tem onde, por favor? Douglas, do Ministério da Federação de Canadá. O Diogo, para ver se a organização foi muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para ti no sentido de você estar experimentando ensinar as nossas gravações, a ciência de informação. E isso é uma tendência mundial, já tem 6, 7 anos que fora do Brasil já sai muito bem, principalmente nos Estados Unidos, ali, boa parte da Europa. Quais são os grandes desafios ali que você está enfrentando enquanto esse aluno da ciência da informação está recebendo esse tipo de conteúdo, que eu acho que é um conteúdo que o egresso tem que ter domínio disso aí, né? Quais são esses grandes desafios? Onde é que você identificou oportunidade de melhoria para a gente poder avançar? É um desafio enorme, né? Há uma heterogeneidade muito grande dos alunos. Background, por assim dizer. Alunos com pensamento um pouco mais objetivo, mais lógico, né? E há outros que têm um pouco mais de dificuldade. Eu tento estabelecer sempre as pontes com com temáticas. Tento estabelecer as pontes com as temáticas mais tradicionais da ciência da informação, limpeza textual, stop word, não sei o que, resumos, o pessoal vem indexação. Então eu tento, de alguma forma, estabelecer essa ponte aí. Com relação a utilizar as ferramentas, aí eu tenho duas abordagens. Uma, para quem quer desenvolver a aprendizagem e aprender a fazer um algoritmozinho em Python de 10 linhas, a gente trabalha uma vertente. Daí eu explico como utilizar as APIs, a gente tem até um pouquinho, quase uma aula de programação, para o cara aprender ali como é que você faz um loop, como é que você faz uma passagem, uma comparação de strings. E para aqueles que não querem, porque não tem interesse, ou porque de fato não é um foco deles, eu procuro trabalhar os softwares open source que são mais visuais. Então a gente tem lá, tem a versão gratuita do RapidMiner, tem o Orange, tá? Eles têm limitações, né? Geralmente esses softwares aí eu tenho que trabalhar em inglês, porque até configurar para o português é uma coisa monstruosa. Então a gente acaba pegando sites em inglês mesmo. Eu peço, por exemplo, o RapidMiner faz o web scraping para você. Você bota só a URL do RSS feed e a gente pode puxar todo dia ali notícias de ciências, esporte, música. Depois eu peço para eles jogarem num modelo de clusterização, por exemplo. Funciona. Então eu tento trabalhar, digamos, eu tento extrair de alguma forma. Você tem que conversar com a pessoa também, né? Você tem que ver quais são os interesses dela. É uma disciplina obrigatória, então às vezes muitos estão ali sem querer estar, então você tenta avaliar um pouco isso. Mas eu deixo aberto para utilizar o software, para quem quiser programar, e eu tento estabelecer uma ponte com as outras disciplinas da CI também. Enfim. Mais uma? Alguém? André, pode ser rapidinho. Um exemplo de aplicação isso no mercado profissional, assim, que a gente poderia... Por exemplo, as agências que calculam risco,
as consultorias, boa parte desses serviços hoje são automatizados. O analista de risco, o analista de negócio, ele só está ali na ponta final. Ele já pega um relatório super processado. Você pode todo dia coletar dados dos sites de notícia, das fontes primárias de informação, rodar um algoritmo de mineração para identificar as tendências, por exemplo. Né? E o analista faz só a parte final. O tempo aqui era curto, né? Mas tem uma série de aplicações científicas também. Tem um pessoal lá do Sudeste Asiático, principalmente, que tem usado muito para a criação de petições inteligentes na área jurídica. Né? Para você identificar que tipos de crime ocorrem mais em determinadas áreas a partir da avaliação dos inquéritos, por exemplo. Tá? Lá na UFSC a gente está com alguns alunos de mestrado da Polícia Federal que estão trabalhando em inteligência policial também. Muitos deles estão trabalhando em mineração de texto. Justamente isso, às vezes o policial faz um documento de próprio punho, não tem metadados, não tem formato, não tem nada, e até isso talvez fosse um fator tolhedor, digamos, do cara detalhar, delinear ali o que aconteceu. Enfim, os grupos não se conversam, isso é uma estrutura interna da PF, funciona assim, mas em algum momento eles precisam ter algum tipo de interação. Né? Enfim, existe uma série de possibilidades. A avaliação de corpos de jornal também, tem um trabalho que eu achei uma vez dos caras na Tailândia lá. Eles fizeram uma análise pegando o termo violência contra a mulher, só a partir das notícias que saíram no jornal no período de 2 a 3 anos. Eles conseguiram identificar quais eram os atos mais violentos, quais eram as cidades mais violentas, enfim. É infinito. Professor, eu vejo muita relação do que o senhor apresentou em relação às práticas de informação. Muita relação entre o termos de conteúdo e contribuição para essa área de organização de tratamento da informação. E eu queria perguntar ao senhor se tem conhecimento algum software para que possa contribuir para a indexação de imagens, a mineração de textos, vamos dizer, a análise desses textos oriundos da indexação de imagens. Você conhece algum detalhamento, enfim, Para indexar automaticamente a imagem? Não. Não, para pegar já o metadado, não conheço. Porque daí cada arquivo guarda isso de uma forma diferente, né? Você pode ter uma JPEG, uma PNG, com todos os metadados cadastrados, ou pode ter uma outra com nenhum metadado. Na prática é um corpus textual. É como eu falei, o processo da coleta ele é sempre o mais complexo. E ele é muito moroso e ele é muito detalhista, por isso vale a pena perder tempo estruturando bem isso. Depois rodar o pré-processamento e tal, aí coletar os dados é sempre muito complexo. Isso, só pegando o gancho no que tu falaste ali, eu acho que tem um campo muito aberto para os alunos da Ciência da Informação, por essa parceria, digamos, com a indexação, mas também pelo trabalho na parte do léxico da linguagem ali, né? Vocabulários, tesauro, o pessoal da CI é até detalhado para isso, né? Professor Moisés, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado.